Agradecendo, inclusive, a indicação da Unimed, com a psicóloga Poliana Araújo dos Santos, para falar conosco sobre os cuidados sobre a saúde mental e, claro, esse impacto, né, Poliana, que é a pandemia, também na saúde mental de modo geral e com a população. Bom dia, muito obrigado por ter vindo aqui no jornal, aqui no programa da Hora. Bom dia a todos, muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão relevante. E para começar falando acerca do Janeiro Branco, é muito importante ressaltar a importância dessas campanhas, né? Que traz então a possibilidade da gente discutir acerca de diversos temas importantes. A gente tem a campanha do Outubro Rosa, do Novembro Azul, que tem a função de levar informação de qualidade para as pessoas, para toda a população, e assim também não é diferente com o Janeiro Branco. Então, como o Jason já informou, o Janeiro Branco foi iniciado ali em 2014 por um grupo de psicólogos, né, que percebeu a importância da discussão em relação aos cuidados da saúde mental. E é muito importante ainda mais essa discussão nos tempos atuais, né, se tratando de que estamos no meio de uma grande pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa crescente, inclusive, sobre o uso dos profissionais que tratam da saúde mental, porque até pouco tempo, não tem muito tempo não, e eu diria que ainda isso existe, tinha muito preconceito em você ir consultar um psicólogo, por exemplo. Era tal da coisa de doido. Sim. Né? Eu acredito que ainda tenha um pouco isso, mas eu acho que está sendo deixado para lá e realmente as pessoas... Eu conheço gente, por exemplo, que costuma se consultar com um psicólogo só porque acha que é bom. Não porque tenha algum problema, enfim, sério para tratar, mas porque realmente acha que faz bem para a vida como um todo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa aceitação mesmo de ter esse acompanhamento. Na verdade, trata-se de uma construção cultural, né? Desde que a psicologia se consolidou como ciência no Brasil, lá em 1962, que as pessoas têm essa crença de que psicólogo ou saúde mental em geral é para pessoas loucas, sim, pessoas com algum adoecimento mental. Só que isso vem sendo desconstruído ao longo do tempo, porque hoje a gente percebe o quanto que psicólogos estão em diversos contextos da vida do indivíduo. Existem psicólogos educacionais, psicólogos no judiciário, psicólogos organizacionais, existem psicólogos em diversos contextos, trazendo então essa reflexão e essa conscientização para a população da importância do fazer do psicólogo. Então, o trabalho do psicólogo não é somente importante para pessoas que têm um transtorno mental declarado, diagnosticado, mas também para pessoas que têm alguma dificuldade em lidar com alguma emoção, por exemplo, né? A gente recebe pacientes na clínica muitas vezes não com um transtorno declarado, já diagnosticado, mas com um problema emocional. Tem dificuldade em lidar com a emoção raiva. Então, a gente está ali para auxiliar essa pessoa a lidar com essa emoção, a lidar com essa situação, a criar resistências, né, habilidades sociais para lidar melhor então com o contexto da vida, com as situações vivenciadas na vida mesmo. Ô Poliana, e este assunto, o impacto da pandemia, dentro desse aspecto da saúde mental, o que a pandemia causou, né, de desafio realmente para manter a saúde mental por conta de desemprego ou até uma questão de luto, as coisas que são relacionadas à pandemia. Isso já tem feito parte do consultório na psicologia clínica? Sim, com certeza, né? A gente consegue visualizar uma crescente procura por conta desses motivos, né? Desemprego, luto. Claro que o que a gente observa em consultório? Existem pessoas que já tinham ali um sintoma, sinais, né? Já vinham sentindo esses sinais, esses sintomas, porém não procuravam auxílio, ajuda. E com a pandemia, com todos esses acontecimentos e as modificações que a pandemia trouxe para esse indivíduo, esses sintomas se intensificaram, ou seja, exacerbaram. E aí a procura aumentou muito mais por causa disso, porque houve sim um aumento na intensificação desses sintomas. Mas a gente precisa pensar que, se falando de transtorno mental,
a causa, ela nunca vai ser uma causa apenas, né? Nunca vai ser somente a pandemia. Existe uma causa multifatorial. Então, são diversos fatores que podem se constituir um transtorno mental. Houve algo que houve uma crescente maior do que outros tipos de problema? Entre depressão, ansiedade, que são os mais comuns. Sim, a ansiedade com certeza, né? A depressão, houve uma crescente ali no início da pandemia por conta do isolamento social, da modificação da rotina, do desemprego. Porém, nesse momento atual em que estamos vivendo, a gente consegue perceber que a ansiedade, ela de fato tem tido um maior número, né? Sim. Não somente ansiedade, mas fobias específicas como medo. Medo exacerbado muitas vezes de estar em público, de sair de casa, ou até mesmo um problema mais grave como a síndrome de pânico. Que aí já vai para outro nível, já vai um tratamento, acredito eu, mais longo e tudo mais, né? É interessante essa questão da aglomeração que você citou, Poliana, porque até antes da pandemia a gente vivia aglomerado e vivia sem esse problema da aglomeração, embora já tinha aí alguns aspectos relacionados a essa questão social, as fobias sociais até da aglomeração, mas a pandemia acabou exacerbando isso, né? E muitas pessoas agora se sentem, às vezes, com medo de viverem na aglomeração ou enfim, tem esse impacto por conta aí do de vírus, repente, né? vai ficar alguma coisa para o futuro. Será que isso é pois a gente vai guardar, né? Será que isso é algo que pode perdurar por um bom tempo à frente da pandemia? É uma excelente pergunta e uma bela reflexão para que todos nós possamos, né, fazer, porque com certeza os impactos dessa pandemia vão se pendurar por um tempo. Né? A gente só está vivenciando aqui o início desses impactos, mas certamente surgirão muito mais impactos do que a gente já consegue visualizar, né? E precisamos pensar acerca disso, e essa campanha do Janeiro Branco é muito importante justamente por causa disso, porque a gente consegue trazer essa conscientização para a população do quão é importante cuidar da nossa saúde mental e emocional, principalmente dentro desse cenário pandêmico. Muito bem. A gente está com a psicóloga Poliana Araújo dos Santos. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais um pouquinho, viu? Você fica ligado aí com a gente, Diplomata FM, do programa da Hora. Hoje a gente está falando aqui sobre o Janeiro Branco, que trata aí então da saúde mental, né? Que muitas vezes é negligenciada, né? A gente está aqui com a Poliana Araújo dos Santos, psicóloga. A gente costuma deixar para depois, né, Poliana? Como é que é isso quando chega lá no consultório? Com certeza, sim. É o que normalmente a população faz. É como uma dor de cabeça. Então com a dorzinha de cabeça eu tomo um analgésico, pronto, passou. E aí vamos lá negligenciando os cuidados, né, com a nossa saúde. Quando o paciente chega ao consultório, já está no ápice do problema que poderia ter sido evitado. Se né? tivesse começado, é o tal do preventivo, né, que a gente usa para todo o resto, né? É importante a gente ter essa consciência do quanto é necessário trabalhar com o tratamento de prevenção e não somente de promoção de saúde. Isso com a nossa saúde como um todo, né? Tanto corpo e também mente. Sim. Poliana, o tema deste ano é todo cuidado conta, né? Então, quais são esses cuidados básicos que a gente tem que ter para ter uma boa saúde mental? Pensando nesse contexto que estamos vivendo, né, em que ainda estamos dentro de um cenário de pandemia e que o isolamento social ainda é, né, a forma mais eficaz de se evitar a contaminação, então a gente precisa pensar que o indivíduo ele é um ser biopsicossocial e agora mais recentemente também espiritual, ou seja, o indivíduo ele é composto por características biopsicossocial e espiritual. A Organização Mundial de Saúde nos diz que para que o ser humano tenha saúde, todos esses fatores precisam estar alinhados. Então, quando a gente fala de isolamento social, a gente está falando de um cuidado biológico apenas. Mas o que fazer, então, para cuidar também desse fator psicológico? E daí eu levanto a bandeira do autoconhecimento, do quão é importante a gente se conhecer, a gente se perceber, a gente olhar para nós mesmos
dentro de toda essa situação e começar a perceber o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer, né? A atividade física é uma excelente aliada nisso, porque sabemos que a atividade física ela é tão boa para o corpo como também para a nossa mente. Através da atividade física são produzidos diversos hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar e prazer. Então, eu penso que o autoconhecimento é o ponto de partida para termos uma boa saúde mental e emocional. Eu quero que você analise um negócio aqui pra ver, qual psicóloga, porque eu vejo assim que ao mesmo tempo em que a gente tem uma onda de muita gente, principalmente vamos pegar pela internet, porque é o canal hoje que a gente tem muito isso, assim, da coisa do positivismo. A gente tem que ser feliz, a gente tem que correr atrás, a gente tem que se amar, a gente tem que... Eu não sei, tem muita... Exatamente. Aquela coisa positiva, tudo bem, a pessoa está te incentivando. Mas às vezes eu acho que aquilo gera uma ansiedade mesmo, de você não ter aquilo. De não ser daquele jeito, né? E aí, tanto que às vezes aí acontece alguma coisa lá, tipo esses casais, tipo essa semana teve um, né? Tá lá, fofoca de todo lado, porque a gente achou que era de um jeito, na verdade era de outro. Não era o que parecia. A gente tá meio que correndo atrás de um ideal que é mostrado por muita gente, mas nem sempre aquele ideal ele existe. Isso está trazendo mais benefício ou está criando mais problema? Porque eu acredito sim que isso também dê muito problema. Com certeza. Tem um negócio ruim por trás disso? Sem dúvida. Dentro da psicologia a gente chama do positivismo tóxico. Sim. Né? E a gente fala muito não dessa visão positiva em excesso, mas na visão realista da questão, né? De olhar a situação como um todo dentro da realidade, de olhar para si mesmo dentro da realidade, quem eu sou de fato, né? O que eu quero de fato. E não, tá tudo bem sem que esteja tudo bem. E se não estiver tudo bem, a pessoa começa a se cobrar, se sentir mal por causa disso, né? Então, a gente trabalha nessa linha da visão realista e não positiva. Muito bem, e dentro desse cenário também, né, Poliana, tem a questão que aos poucos a pandemia foi nos confinando nos ambientes, né, no ambiente domiciliar, de trabalho, e aquela livre circulação ela ficou parcial, mas também trouxe essa impulsividade, tanto é que isso foi nítido aí no final de ano, ou quando a pandemia teve um alívio aqui no país, que logo o pessoal já começou a se aglomerar, enfim, aquela impulsividade de buscar, né, o contato social, e desenfreado muitas vezes. Então são duas situações, né? Como é que a pessoa pode conciliar isso para ela não se prejudicar assim mentalmente? Existe um filósofo romano chamado Juvenal que já dizia, né? Mente sã, corpo sã. Então, aí a gente levanta esse questionamento do quão é importante cuidar da mente dentro desse contexto de isolamento. Se eu não posso estar nesse momento em aglomeração, né, em ambientes sociais com grande número de circulação de pessoas, o que eu preciso fazer para cuidar então dessas relações socioafetivas, né? E daí a gente tem as redes sociais como aliado, né? A gente percebe o quanto vem crescendo o número de encontros virtuais. As lives, inclusive. Reuniões virtuais. A gente precisa se apropriar disso para o nosso bem, já que é o que tem disponível nesse momento, né, o que há de possibilidade para que a gente continue tendo essa relação socioafetiva. E aí, mas muita gente não consegue. O que tem por trás, assim, do não lido bem, de repente, com o estar sozinho, do me distanciar das pessoas. A solidão, por exemplo. Exatamente. Tem gente que não lidou bem com isso de forma nenhuma, né? Porque o que acontece, né? Um dos maiores impactos desse isolamento foi o fato de forçar esse indivíduo a olhar para si mesmo. E eu volto para o autoconhecimento. Né? Se eu estou sozinha, se eu não tenho ninguém para partilhar, eu sou obrigada a conviver comigo mesma. Conviver com a gente às vezes é difícil, viu? Exatamente. Se você não se conhece, é muito mais difícil. Eu sempre digo que quando é muito mais fácil lidar com aquilo que a gente conhece. Será que muita gente assustou nessa fase de peraí, tô sabendo mais de mim? Com certeza, né? Dos benefícios, né, eu digo,
como é que vai falar que a pandemia trouxe benefícios? Mas Sim. um dos benefícios foi essa reflexão, né? De que muitas vezes o ser humano ele tinha uma visão ilusória de ter controle acerca da vida, acerca dos fatores vivenciados. E essa pandemia nos trouxe esse impacto de que não temos controle sobre absolutamente nada. Somos frágeis, somos vulnerabilidade. E entrar em contato com isso e perceber isso, ter essa consciência é muito difícil para alguns. É terrível. Né, Jason? De repente, não. Às vezes a gente não se atura, né? Não, exatamente. Mas realmente, essa sensação Quem de dirá quem tá certeza, próximo, gente, né? exatamente. Mas essa certeza que a gente tem hoje de que não é bem assim. Né? Porque, assim, tem aquela coisa de que às vezes a gente trata, quando se fala de morte, por exemplo, né? De que, não, você não pode controlar, você não sabe o dia de amanhã. Tem muitos, a gente não sabe o dia de amanhã, né? E eu acho que isso trouxe muito para perto essa ideia de que a gente não tem esse controle, de que a gente não sabe mesmo, tipo, absolutamente não sabe, porque a gente entrou num ano planejando um baita de um ano e não, peraí, não vai ser assim não, dá meme isso, né? A gente ri porque, né, no final a gente tenta levar para um lado mais leve, mas às vezes é difícil. Com certeza. O importante, então, é ter mais flexibilidade, né, diante da vida, em relação a si mesmo, não se cobrar tanto, se acolher, né, entender que alguns sentimentos desafiadores vão ocorrer, é natural que a pessoa fique um pouco mais ansiosa, um pouco mais preocupada, sentindo um pouco mais de medo, né, ficar alerta, atento aos sinais de quando essa deixa de ser normal, né, e pode se tornar uma patologia, como por exemplo da ansiedade. A ansiedade, ela tem ansiedade comum, que é a ansiedade é emoção comum a todo mundo, e a ansiedade patológica. Então é importante estar atento aos sinais dessa ansiedade patológica. E quais são os sinais? Os mais comuns, falando de sinais físicos, são tremores, taquicardia, preocupação excessiva. Então estar atento a isso e buscar auxílio profissional o quanto antes é extremamente importante. Muito bem, Jason Lorenzetti, que assunto interessante, né? Pois Importante. Inclusive, antes da entrevista, a gente conversava com a Poliana sobre isso, né, Bia? Que a gente tem percebido que cada vez que a gente traz aqui um profissional da saúde, seja um psiquiatra, um psicólogo, enfim, nutricionista, enfim, dermatologista, qualquer profissional da área da saúde, o pessoal tem se atentado mais para esse tipo de informação, e a Poliana trouxe algo relevante a isso, de que a ciência tem percebido que foi um avanço, digamos assim, inesperado que a pandemia causou dentro desse aspecto das pessoas buscarem informação sobre a saúde, que se tornou algo valioso, né? Até só pra gente encerrar, e eu vou juntar com o que o Jason está dizendo. Tem um ouvinte aqui falando, juntando tudo que você está dizendo aí com o que você falou antes também. Ele dizendo o seguinte, eu ver se eu consigo o nome dele aqui, é o Cristóvão Nascimento. Ele dizendo que, assim como você falou antes ali, que a gente falou, né, de exercício físico e tudo mais, de tudo que é importante, ele disse, a espiritualidade também depende-se de praticar, né? E aí ele gostando muito do assunto aqui, e faz parte também, né, de juntar isso tudo, né, para quem, claro que cada um é cada um, né, mas que também é algo que ajudou muita gente, com certeza, né. Isso mesmo. E por isso a gente ressalta ainda mais a importância dessas campanhas, né? Sim. Porque todo cuidado é pouco, e ainda mais no cenário pandêmico em que estamos vivendo. É preciso pensar que janeiro é o primeiro mês do ano, é o mês de virada, onde se inicia um novo ciclo. Exatamente. E o branco simboliza uma folha em branco, uma folha cheia de possibilidades, né? Com 365 novas possibilidades, onde você pode aí pensar em quais são as suas metas, os seus objetivos, reescrever toda essa história, né? Então é um momento da gente refletir mesmo acerca da vida, refletir acerca do que queremos, de quem somos, para conseguir lidar melhor com toda essa situação. Muito bem, Poliana, te agradecer muito, viu, tua presença. Poliana, obrigada, viu? Eu que agradeço, né, a oportunidade, eu agradeço a todos os ouvintes, muito obrigada mesmo, foi muito bom estar aqui, um conteúdo bem gostoso, prazeroso.